Vamos falar das marcas do simbolismo. O simbolismo, ele começa em Portugal, didaticamente, com a publicação, em 1890, do livro O Aristos, de Eugênio de Castro. E o término, a gente diz que se dá com a publicação da revista Orfeu, dos modernistas, né? Mário de Sá Carneiro, Santa Rita Poeta, Almada Negreiros e Fernando Pessoa, que é o grande nome desse modernismo em Portugal, da geração Orfeu. No Brasil, o início, a data, né, que a gente convenciona aí do início do simbolismo é a publicação de duas obras do Cruz de Souza no mesmo ano. Missal, que são poemas em prosa, que era um estilo que fazia muito sucesso no simbolismo europeu, e broquéis, que são poemas em versos. E, didaticamente, a gente diz que o término se dá com a Semana de Arte Moderna, em 1922. Agora vamos falar um pouquinho das principais características do simbolismo. Alienação social. Do mesmo modo que o parnasianismo, a poesia simbolista não vai discutir a sociedade, questões políticas, questões sociais, questões econômicas. Mas, diferentemente do parnasiano, que se achava acima da sociedade, por isso ele optava por temas clássicos, por falar da tradição, o poeta simbolista ele não vai discutir a realidade por uma questão de desencanto. É uma atitude escapista diante da impossibilidade de conviver com uma sociedade decadente e hipócrita. Negando aquela atitude materialista, racionalista e pragmática da literatura da época, o poeta simbolista ele procura uma transcendência. O que é transcendência? É você conseguir se transportar para além da dimensão da vida comum. E é por isso que o simbolismo ele vai adotar o misticismo, a intuição, como uma forma de conexão com uma realidade superior, uma sobre-realidade. É muito bacana que aqui a gente tem um traço precursor do surrealismo. A palavra francesa surrealisme é exatamente isso, é uma sobre-realidade, é uma realidade para além do real. Arte da sugestão. A poesia simbolista ela vai defender que há uma dimensão da realidade que a razão ela não é capaz de apreender. E aquilo que o poeta enuncia, a palavra é apenas um símbolo das coisas. E o que são as coisas? As coisas são mistérios. Então, por isso, ele vai usar símbolos concretos para sugerir ao leitor aquilo que somente a intuição, aquilo que a sua subjetividade é capaz de apreender. Sugerir em vez de descrever, simbolizar em vez de nomear. O poeta maldito Stéphane Mallarmé, ele vai materializar em texto esse conceito que é a grande definição, acho que é um bordão muito forte do simbolismo. A arte da sugestão. Olha o que ele nos diz. Nomear um objeto é suprimir 3/4 do prazer do poema, que é feito da felicidade de adivinhar pouco a pouco. Sugeri-lo, eis o sonho. Aproximação da poesia com a música. O simbolismo ele vai ter uma predileção por figuras de linguagem que exploram a musicalidade do texto.
as rimas, a métrica bem marcada, cadenciada, as aliterações, a repetição das consoantes, as assonâncias, as repetições de vogais, os paralelismos e as repetições no poema marcam essa aproximação da poesia com a música. Maiúsculas alegorizantes. O poeta, ele pega palavras comuns e grafa com inicial maiúscula, para significar que ele não está dizendo da dimensão concreta, cotidiana daquela palavra, daquele conceito, mas um caráter absoluto, transcendente, neoplatônico. Subjetividade. O modo de se relacionar com o mundo não é pelo visível, não é pelo racional, não é pelo objetivo. O poeta, ele vai valorizar a intuição. Por isso que ele busca o misterioso, o sonho, o oculto, aquilo que é indefinível, imagens e sons para traduzir o mundo interior. Por que isso? Porque o poeta simbolista, ele não está buscando a aparência das coisas, mas a essência de tudo. Por isso que ele vai levar sempre em conta a percepção da existência numa dimensão que vai para além da realidade concreta e que precisa ser explorada. É muito bacana porque o que está para ser publicado? O Livro dos Sonhos, do Freud, em 1900. Então, olha como essa poesia simbolista, ela está absolutamente antenada com o avanço da ciência, com o avanço das pesquisas modernas, né? Exatamente no Livro dos Sonhos, de 1900, que o Freud vai teorizar o inconsciente. Vamos falar dos principais autores do movimento. Em Portugal, os principais poetas são o Antônio Nobre, o Camilo Peçanha, Raul Brandão e o Eugênio de Castro. No Brasil, os poetas que você precisa guardar aí é o Cruz e Souza e o Alfonso de Guimarães. Aliás, o Cruz e Souza, que era ex-escravo, né, e ficou conhecido como o Cisne Negro. Então, algo muito claro para a gente, né? Se não fosse o Cruz e Souza, muito provavelmente o simbolismo ele sequer teria aparecido aqui nesse final do século XIX. Agora vamos trazer para a aula um exemplo dessa poesia simbolista na voz do poeta português Eugênio de Castro, o fragmento do poema Um Sonho. Na messe que enlourece, estremece a quermesse, o sol celestial girassol esmorece, e as cantilenas de serenos sons amenos fogem fluidas, fluindo a fina flor dos fenos. As estrelas em seus halos brilham com brilhos sinistros, cordamusas e crotalos, cítulas, cítaras, cistros, soam suaves, sonolentos, sonolentos e suaves, em suaves, suaves, lentos lamentos de acentos graves, suaves. Nesse poema, eu queria chamar atenção para duas coisas. Primeiramente, a questão das imagens. Esse é um poema descritivo, só que ele segue aquele princípio do simbolismo de sugerir em vez de mostrar. Ele sugere mais do que mostra. Ele descreve um final de tarde. A gente tem uma intuição do que ele está descrevendo, mas a musicalidade das palavras se sobrepõe
ao seu sentido. Então é muito bacana que eu vou pedir para você reler esse poema, depois assista novamente ou dê uma pausa nesse momento da aula e leia o poema e tenta visualizar o que ele está descrevendo. Então, palavras que você não conhece, né? Cornamusas, crotalos, cítolas, cítaras, cistros. Olha que interessante. Então, a gente não tem acesso ao sentido das palavras e a gente é obrigado a usar a nossa intuição. As repetições, né? Suaves, sonolentos, sonolentos, suaves. Então é um poema que ele vai trabalhar a sugestão de imagens, é uma cena que ele está descrevendo, então tenta visualizar essa cena e preste atenção na musicalidade do texto. Vamos a um aspecto um pouco mais técnico do poema. Aqui eu mostro para você a repetição sistemática das consoantes sibilantes. Então, esqueça o grafema. Se é C, se é S, se é dois S, não é isso que importa. O que importa é o som, é o fonema. Namece, que enlourece, estremece, aquermece. Olha a musicalidade do texto. Essa figura de linguagem, que é a repetição dos sons das consoantes, nós chamamos de aliteração. Também temos a aliteração do F no último verso dessa estrofe. Fogem, fluidas, fluindo, a fina flor dos fenos. Então é muito bacana que você vê tanto a assonância, a repetição das vogais, ui, ui, i, como também a aliteração, a repetição do som do F aqui, né? A gente chama o som do Fê. Então, olha que interessante, ele procura associar a imagem que ele está nos mostrando nesse verso ao som. Então, associar som e sentido. Então, o som do vento sobre a plantação é como se fosse olha o som de folhas ao vento, né? Então, o som do F aí. Agora eu quero mostrar para você um poema do francês Charles Baudelaire que foi um paradigma para os poetas simbolistas, o poema Correspondências. Nesse poema, o que a gente vai ver? O cenário no qual as correspondências se mostram é a natureza. Aqui a estrutura do poema é neoplatônica, tá? É a visão platônica de que o eu lírico ele veio do mundo ideal, do plano das ideias, por isso que ele revela uma certa familiaridade, um olhar familiar, né? Entre ele e a natureza. A ideia é de que todos nós já existimos no plano dessa essência ideal, o mundo espiritual, e em função das falhas humanas, nós decaímos para o plano da realidade sensível. Agora, o homem precisa decodificar os símbolos nesse mundo concreto para novamente partilhar desse mundo das essências. Ou seja, ele fazer essa ponte do mundo das aparências, das coisas, para entender o mundo das essências. É muito bacana porque isso se dá na nossa vida prática, né? Então, você que está no terceiro ano do ensino médio, né? Então, o que é
o teu futuro. Então, qual a carreira que vai me apontar um caminho de realização? Então, pode ver que a gente vive numa realidade cheia de possibilidades. Por onde que eu vou? Qual a escolha que eu faço? Então, eu preciso olhar para os sinais que a minha vida tem me trazido, no que eu tenho mais facilidade, o que me empolga quando eu vou ler, quando eu vou estudar, quando eu saio para passear. Então, quais relações me encantam? O que me puxa no mundo? Então, esse olhar para além da aparência das coisas é o que esse poema está nos falando. Vamos lê-lo. A natureza é um templo onde vivos pilares deixam filtrar não raro insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos que ali o espreitam com seus olhos familiares. Como ecos longos que à distância se matizam numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Há aromas frescos como a carne dos infantes, doces como o oboé, verdes como a campina, e outros já dissolutos, ricos e triunfantes, com a fluidez daquilo que jamais termina, como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exaltam dos sentidos e da mente. É muito bacana que uma imagem nesse poema eu queria destacar, que aparece no verso: os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Essa mistura de sentidos, da audição, da visão e do olfato, nós chamamos de sinestesia. Na visão do Baudelaire, a percepção das correlações entre as coisas concretas, das coisas aparentes, para a transcendência, é a chave para a decodificação dos símbolos. Nessa estrofe inteira, o eu lírico ele começa a apresentar as imagens que demonstram de modo mais concreto o sentido das correspondências entre as coisas do universo, entre os perfumes, as cores e os sons. Então, essas comparações concretas, essas comparações simbólicas, ajudam a gente que está lendo a perceber o sentido transcendente, o sentido profundo daquilo que é dito. Nos poetas brasileiros, há muitos exemplos de sinestesias. Eu destaco aqui um verso do poeta mineiro Alfonso de Guimarães, em que ele nos diz: ó sonora audição colorida do aroma. Você percebe que aí ele está citando, né, claramente aí o Baudelaire, né? Então a audição, a visão e o olfato se misturam numa única expressão.